E aí, pessoal, tudo certo? Conforme eu comentei, né? As aulas de atualidades voltando ao normal. Tava só nesse período aí meio que, né, nessa incerteza, como que a gente ia fazer, tudo. Também tava querendo pensar uma forma aí de não sobrecarregar tanto vocês, né? Já que, né, vocês estão tendo um volume de atividade aí muito grande, né? Então, assim, pessoal, eu vou continuar com as aulas de atualidades, logicamente, eu já tinha pensado nisso, tá? É, a única exigência que eu vou querer de vocês é que vocês me mostrem o caderno copiado, tá? Vai ser isso, depois eu explico no grupo tudo certinho, mas a partir de cada aula eu vou mandar uma listinha de exercícios com 3, 4, 5 exercícios, depende do assunto, né? Blocos econômicos talvez seja um pouco mais, mas assim, não tem que prazo para me entregar, não tem nada disso aí não. É fazer de acordo com o estudo, tá? Quem quiser fazer faz, quem não quiser, beleza, não precisa nem baixar a listinha, só isso, tá? A única coisa que eu vou querer é que vocês copiem, tá? Presta atenção no assunto e copiem a matéria. Depois eu explico direitinho isso no grupo. Fechou? Então, olha só. Blocos econômicos, já havia falado para vocês todo o histórico da União Europeia, tudo. Falei do Brexit, cheguei até os impasses. E eu lembro que eu tinha falado a questão do backstop. Se eu não falei a questão do backstop, depois vocês me recordam isso, tá? Que eu ponho uma explicação lá no grupo rapidinho para falar o que é esse backstop. Tá? Aliás, vou falar o que é o backstop, né? Não sei se eu falei, se eu não falei. Então, né, para que eu depois tenho que ficar. Então vamos lá. A questão do backstop é o pior impasse que a gente tem do Brexit, tá? Por quê? Porque o backstop seria o fechamento de uma fronteira entre Irlanda, República da Irlanda e Irlanda do Norte. Lembrando que a República da Irlanda ela é católica em sua maioria, tá? E tem uma minoria de protestante, e a Irlanda do Norte ela é em sua grande maioria protestante e tem uma minoria de católicos. Desde os anos 20, tá? Vamos pensar dos anos 20 até os anos 90, a gente teve muita briga religiosa entre as duas Irlandas, né? Inclusive surgiu um grupo já no finalzinho ali dos anos 20 chamado IRA, Exército Republicano Irlandês, ou Irish Republic Army, né? Onde, literalmente, o objetivo do IRA era expulsar os protestantes da Irlanda do Norte e tornar toda a ilha da Irlanda católica. Basicamente era isso. Tá? Então nós tivemos vários atentados terroristas, atentados em Belfast, capital da Irlanda do Norte, atentados em Londres, tá? A coisa desandou, morreu muita gente, certo? E em 98 foi assinado um acordo chamado Acordo de Belfast, né, na própria Irlanda do Norte, onde ficou definido que as duas Irlandas teriam a circulação, tá? A livre circulação. Elas poderiam circular livremente, né, sem ter o tal do backstop, sem ter a fronteira fechada. Caso, né, a Irlanda do Norte, no caso, voltando, como ocorreu o Brexit, voltando tudo, né, como ocorreu o Brexit, tá, existe uma possibilidade de que a fronteira entre as duas Irlandas se feche, e o que seria o backstop, e que isso reacenderia, né, rivalidades, talvez desnecessárias. Então, isso é um dos impasses, isso estaria para ser debatido, tá, em todo o período de saída, tá, as consequências aqui a gente já chegou a comentar sobre isso, tá, e a coisa não andou, beleza? Ninguém decidiu e não acho que vão decidir agora, ainda mais que o mundo está parado, né, por causa do Covid. Tá? Então a coisa está meio enrolada, não sei como que vai virar isso, não sei como que eles vão resolver isso. Aliás, esses 4 itens aqui, a princípio, né, eles estão ali, né, parados, paralisados, beleza? Bom, caiu na Unicamp ano passado, né, uma questão falando sobre a questão do Brexit, né, e assim, resumindo, tá, é um dicionário chamado Urban Dictionary, onde ele coloca expressões que seriam novas, começaram a ser utilizadas, tá? Elas não estão no dicionário comum, tá? A expressão seria então doing the Brexit, que significa fazendo o Brexit. E aí o cara deu até um exemplo, ó. Did Taylor say goodbye to you as well? Tipo, né, o Taylor falou tchau para você já, né, de novo, né, alguma vez. I swear he was still around 3 hours later. Tipo, que ele tá, né, enrolando e falando isso, né, faz 3 horas já que ele está falando a mesma coisa. Aí, sim, he was doing the Brexit.
tá? Ele está fazendo o Brexit, tá? Diferente de French Exit. O que é French Exit? French Exit seria saída francesa, né? É quando você sai de um lugar e não é percebido, tá? Então, ó, com relação ao exemplo apresentado, entende-se que Taylor estava fazendo o Brexit porque saiu a francesa? Não. Saiu a francesa? Não. Ah, se despediu, mas demorou para ir embora. Se despediu, mas anunciou que demoraria a sair da festa. Não. Ele se despediu, mas demorou a ir embora da festa, tá? Ele não anunciou, ele demorou. Tá? Ele já se despediu, só que ele está demorando para ir embora. Tá? Ele não resolve quando que ele vai querer ir embora. Isso seria a expressão. Beleza? Uma questão interessante da Unicamp aí, né? Interdisciplinar. Bom, próximo bloco, pessoal, NAFTA, né? 1994, pode colocar o significado da sigla, Acordo de Livre Comércio da América do Norte. E o novo nome do NAFTA, Acordo USMCA, Estados Unidos, México, Canadá, assinado em 2018, um ano depois que o Trump assume o poder nos Estados Unidos, né? O Trump ele tinha dado declarações que ele iria até cancelar o NAFTA, né? E aí, de repente, ele não cancelou o NAFTA, mas ele mudou o nome do NAFTA, tá? Primeiro vamos entender a importância do NAFTA. Canadá, Estados Unidos e México, tá? Os três países aqui que compõem a chamada América do Norte, né? Nós tivemos, pessoal, a assinatura desse acordo para formar uma área de livre comércio entre os três, onde um dos objetivos dos Estados Unidos, tá, era industrializar o norte do México com indústrias americanas, obviamente, tá? Fronteira aqui com os Estados Unidos. Essas indústrias são chamadas de maquiladoras, montadoras, para produzir nessa região, aproveitando a mão de obra barata mexicana, aproveitando as tarifas reduzidas que eram estabelecidas pelo NAFTA, gerar emprego nessa região e tentar conter o fluxo migratório de mexicanos para os Estados Unidos. Esse seria um dos objetivos das maquiladoras. Tá? Deu certo no primeiro momento, mas vamos pensar o seguinte: qualquer período de crise que acontece nos Estados Unidos, essa crise acaba pegando o México. Se tem uma crise no México e uma crise nos Estados Unidos, o mexicano ele prefere migrar para os Estados Unidos do que viver uma crise no seu território. Tá? Então, assim, dá certo, mas em período de crise o mexicano volta a migrar. Ele não vai pensar duas vezes em sair do seu país para ir para os Estados Unidos. O que mudou de fato com o SMCA? Na realidade, alguns produtos que não eram tarifados, produtos, por exemplo, derivados do leite, esses são os mais importantes, né, que o Canadá produz muito, né, e os Estados Unidos produzem também, só que tinham tarifas diferentes, eles passaram agora a ter a mesma tarifa. Tá? Os Estados Unidos conseguiram impor isso dentro do acordo, o Canadá acabou tendo que ceder, beleza? Pessoal, na prática mudou pouca coisa, tá? Se vocês tiverem alguma questão sobre isso, dificilmente vão perguntar em cima de qual produto que mudou e tudo mais. Normalmente vão dar um texto e aí vocês vão ter que debater em cima do texto, tá? Não é nada muito diferente, viu? Fica tranquilo quanto a isso, beleza? Bom, próximo bloco, Mercosul, Mercado Comum do Sul, que na realidade não é um mercado comum pleno, é uma união aduaneira. Um bloco que foi formado em 1991, Acordo de Assunção, envolvendo Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, tá? Os 4 países como membros plenos. Reparem que os vizinhos aqui são membros associados e a Venezuela, hoje ela está suspensa, né? Mas ela entrou no bloco em 2012, tá? E aí a gente já vê como é que foi isso. Primeiro vamos falar do Mercosul, uma união aduaneira. Bom, o Mercosul, pessoal, quando ele surgiu, até que ele apareceu bem, tá? Brasil e Argentina começaram a desenvolver um protagonismo interessante aqui na região do Cone Sul, que a gente fala, né, da América do Sul, né? E começaram a incomodar os grandes, né? Grandes eu digo Estados Unidos, Canadá, certo? Bom, não precisaram fazer nada, nem Estados Unidos e Canadá. Por quê? Sabem que são latino-americanos e que uma hora eles vão cagar. Eles fizeram bobagem. A rivalidade entre Brasil e Argentina começou a crescer dentro do bloco. Ao invés dos dois virem que eles estão crescendo juntos, não. Cresceu a rivalidade e um quis ser maior que o outro. Então, começou a ter uma guerra, acreditem, tarifária, guerra tarifária, tá, por favor, entre Brasil e Argentina. Alguns produtos começaram a ser taxados com uma tarifa maior se fosse entrar no Brasil vindo da Argentina. O Brasil, em contrapartida, fez a mesma coisa
para produto... a Argentina fez a mesma coisa para produto brasileiro que entraria na Argentina. Ninguém ganha com isso. Tá? Bom, uma outra polêmica foi o que aconteceu no Paraguai, nosso vizinho aqui, né, também lá no Cone Sul, o golpe e a suspensão do Paraguai. Fernando Lugo, né, um presidente que foi aquele que negociou, né, o tratado lá de Itaipu, renegociou o tratado de Itaipu, né, ele foi retirado do cargo, ele foi destituído do cargo. Tá? No ano de 2012, nós tivemos aí um movimento camponês muito forte, muito violento lá no Paraguai. Fernando Lugo deslocou tropas e massacrou o movimento, matou uma galera. Segundo a Constituição, tá? O massacre de movimentos sociais pode levar ao impeachment, Os caras do Congresso Paraguai fizeram a votação e destituíram o Fernando Lugo em menos de 24 horas. Os países, né, Brasil, Argentina e Uruguai, declararam que foi um golpe e suspenderam o Paraguai no dia 28/6/2012. Bom, a Venezuela queria fazer parte do bloco. Tá? Para a entrada no bloco, teria que ter a aprovação dos 4 membros. O único que não aprovava era o Paraguai. Com a suspensão do Paraguai, quem que entra no bloco? A Venezuela. Tá? É engraçado que falaram que foi um golpe, a Venezuela estava no poder Hugo Chávez já desde 2000. Tá? Então o cara já estava 12 anos, já tinha dado também vários indícios de golpe na Venezuela, mas a Venezuela entrou. Em 2013, passada a suspensão, o Paraguai retorna e aí ele tem que engolir a Venezuela no bloco. Beleza? Mais recente, pessoal, que a gente tem, né, é a Venezuela suspensa. Em 2017, o governo do Nicolás Maduro, ele acabou destituindo o parlamento oficial venezuelano. Ele criou um novo parlamento, chamado ANC, uma Assembleia Nacional Constituinte, formada somente por membros partidários do chavismo, partidários do governo do Nicolás Maduro. Tá? Isso foi considerado um golpe, né, por parte do Brasil, por parte do Paraguai, da Argentina e do Uruguai, e a Venezuela no ano de 2017 foi suspensa. Nós já estamos em 2020 e até então nada definido. Nós tivemos eleição no Brasil no ano de 2018, nós tivemos eleição no Paraguai no ano também de 2018, eleição no Uruguai e na Argentina no ano de 2019. A ideia era que todos, né, com seus respectivos presidentes, pudessem debater a questão da Venezuela, e até agora nada foi feito. Beleza? A Venezuela permanece suspensa. Fechou? Próximo. Os blocos do Pacífico. Tá? Os blocos do Pacífico, nós temos a TPP, Parceria Transpacífica. Nós temos o NAFTA, que hoje é o USMCA, como eu já falei para vocês. Né? Porque pega o Pacífico, né, os 3. Nós temos a Associação das Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN. Nós temos a APEC, Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. Tá? Tudo isso aqui pega essa região. O TPP está em destaque aqui porque o TPP ele foi criado em 2015, no governo do Barack Obama. Tá? Nós tivemos a eleição em 2016, o Trump foi eleito. Em 2017, uma das primeiras medidas que ele fez, já no finalzinho de janeiro, quando ele tomou posse, ele tirou os Estados Unidos do TPP. Ele alegou que o produto desses países poderiam entrar nos Estados Unidos com uma tarifa muito baixa e prejudicar a indústria dos Estados Unidos. Uma medida protecionista. Agora, o que é interessante, por que eu coloquei tudo aqui em blocos do Pacífico? Quando a gente estava no período da Guerra Fria, o eixo econômico era o Oceano Atlântico. Agora, né, no período de globalização, o eixo econômico mundial é o Oceano Pacífico. Né? Houve um crescimento muito grande desses países aqui, Tigres, China, Japão. Tá? Eles cresceram muito economicamente, né, financeiramente, tem bolsas de valores aí fodidas nesses lugares, e são países que têm uma população muito numerosa, então representam, né, uma disponibilidade de mão de obra e representam um enorme mercado consumidor. Por isso, as trocas comerciais aqui, elas estão cada vez mais intensas, e o Oceano Atlântico ele perdeu um pouco a importância. Beleza? Por isso que eu coloquei blocos do Pacífico. Fechou, pessoal? Então, informações, né, passarei nos grupos. E aí, na semana que vem, a gente começa a Indústria 4.0, próximo assunto. Beleza? Tamo junto, pessoal. É nóis.